Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Antes de começar, deixe seu like, vamos falar sobre a classificação de todas as principais ligas europeias. As 6 ligas europeias, porque muita gente não acrescenta o campeonato português, mas eu acho bem interessante por um ponto, principalmente para os flamenguistas. Então vamos começar com a Premier League. Vamos lá, os classificados para a UEFA Champions League via Premier League são o Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea. Uma reviravolta. O Liverpool não estava indo bem na temporada e conseguiu uma reviravolta e se classificou para a UEFA Champions League. Para vocês verem, não estava nem classificando para a Liga Europa. Que eu vou falar o time que se classificou para a Liga Europa via Premier League foi o Leicester City. Incrível a temporada do Leicester City, é um time que não tem muito investimento e conseguiu se classificar para uma competição internacional, podemos dizer assim, se a gente tivesse dentro do... uma competição continental, vamos dizer assim. Mas tem uma chance ainda do Leicester City classificar para o UEFA Champions League. A chance é 100%, porque se o City ou o Chelsea, que estão na final da Liga dos Campeões dessa temporada, ambos, quem vencer, classifica o Leicester City para a próxima Liga dos Campeões. Por exemplo, o City está classificado, está em primeiro lugar, foi campeão. O Manchester City foi campeão, esqueci até de falar isso, o Manchester City campeão. Só que o vencedor da Liga dos Campeões já se classifica para a próxima Liga dos Campeões. Então, sobra uma vaga e o Leicester City fica com ela. Então, o Leicester City classificado para a Liga dos Campeões. E quem se classificou, então, para a Liga Europa foi o West Ham. Parabéns, West Ham. E os rebaixados na Premier League são rebaixados 3. O Fulham, o West Bromwich e o Sheffield United. Agora vamos para a Bundesliga. O campeão, o todo-poderoso Bayern de Munique. Quem ficou em segundo lugar foi o Leipzig. Terceiro, Borussia Dortmund, que também é uma reviravolta incrível, se classificou para a Liga dos Campeões. E o Wolfsburg ficou em quarto. Top. Os classificados para a Liga Europa: Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. E os rebaixados também são rebaixados 2 direto. E o terceiro, supostamente rebaixado, joga o playoff contra o terceiro da Bundesliga 2, para ver quem sobe de fato e quem desce. Os rebaixados são o Schalke 04 em último, um time muito tradicional na Alemanha, o Werder Bremen, e o Colônia vai jogar esse playoff. Vamos agora para a La Liga. O campeão foi o Atlético de Madrid. Incrível a campanha do Atlético de Madrid, começou muito bem, depois de uma perada e começou a ganhar os jogos de 1-0, 2-1, os placares magros, mas foi o suficiente para ser campeão. O Atlético de Madrid, que fez uma compra de graça, contratou o Suárez de graça do Barcelona, foi a melhor, para mim, foi a melhor contratação da Europa. O Luis Suárez indo para o Atlético de Madrid, que fez uma diferença espetacular. Sem os gols do Luis Suárez ou assistências, o Atlético de Madrid não seria campeão. O Atlético de Madrid ficou em primeiro, em segundo o Real Madrid, o terceiro o Barcelona e o quarto o Sevilha. Esses foram classificados para a Champions League. A Real Sociedade e o Betis se classificaram para a Liga Europa. E os rebaixados na La Liga são rebaixados 3. O Eibar, o Real Valladolid, Ronaldo Fenômeno é dono do Real Valladolid, e Huesca, a torcida tá bolada com o Ronaldo Fenômeno, por causa que ele tirou uma foto numa praia e o time tava perdendo, tomando uma sacolada para a Real Sociedade. Vamos agora para a Série A. A Inter de Milão foi campeã da Série A Team, ou campeonato italiano, ficou em primeiro, obviamente. Segundo lugar, o Milan. Terceiro, Atalanta. E quarto, Juventus. Esses são os classificados para a Liga dos Campeões, via campeonato italiano. Também um bololô que, por exemplo, vamos lá, o Milan, que ficou em segundo lugar, 79 pontos. Em terceiro, a Atalanta com 78. Juventus em quarto com 78. Napoli e Lazio que se classificaram para a Liga Europa, mas o Napoli ficou com 77. A diferença é muito pouco. Tudo foi resolvido praticamente na última rodada. A Lazio, como eu disse, ficou em sexto, se classificando para a Liga Europa com 68 pontos. E os rebaixados são Benevento, Crotone e Parma. Agora a Ligue 1, que teve como campeão o Lille. Parabéns, Lille, que superou o PSG com 1 ponto de diferença. Lille em primeiro, PSG em segundo e o Mônaco em terceiro. O Mônaco vai jogar a pré-Champions. Lille e PSG vão diretamente para a Liga dos Campeões. O Lyon e o Olympique de Marseille vão disputar a Liga Europa. E os rebaixados da Ligue 1 são rebaixados 2 diretamente e o Nantes joga o playoff. Nimes e Dijon rebaixados automaticamente e o Nantes joga um playoff que ficou entre os 3 rebaixados. Agora, a última, o campeonato português, que teve como campeão o Sporting depois de muito tempo. Em segundo lugar, o Porto,
que esses dois se classificaram automaticamente para a Liga dos Campeões. E o Benfica, diretamente não, o Porto vai jogar a pré-Champions, se eu não me engano. Acho que é assim que é muito campeonato para gravar. E o Benfica vai para a Liga Europa. E por que vai interessar ao Flamengo? Porque falam que o Jorge Jesus, eu já até trouxe aqui um vídeo no canal, falando que o Jorge Jesus não continuaria. Acho que eu falei isso, cara. Acho que eu falei. Se eu não falei, eu tô falando aqui agora. Tava sendo muito especulado que o Jorge Jesus ia terminar a temporada na Europa, que já terminou a temporada, só falta a Liga dos Campeões, mas o Benfica não tá mais jogando a Liga dos Campeões, a final entre Manchester City e Chelsea. Ele ia sair pelo bom relacionamento com o presidente. Acho que eu falei sim num vídeo, procura lá eu falando sobre o Jorge Jesus. Ele tem uma boa relação com o presidente e eles preferiram seguir cada um o seu caminho. Pra não ficar um negócio tão chato, né? Porque, pô, os caras são amigos, mas o trabalho não tá funcionando, então não vai ser legal. Em quarto lugar, o Braga, que não se classificou para nenhuma competição continental, mas ganhou a Taça de Portugal em cima do Benfica. 2-0, gol de Lucas Piazon e Horta. Então, mais um título perdido pro Benfica com investimentos de mais de 100 milhões de euros. E os rebaixados são o Fairense e o Nacional, são rebaixados automaticamente, e o Rio Ave. Impressionante o Rio Ave, não esperava. Eu não vi o Campeonato Português, vou ser sincero pra vocês. Mas, realmente não acompanhei, não sei se o time jogou bem, mas foi muito por pouco. Até o Gil Vicente, em 11º, tava com 39 pontos. O Rio Ave tem 34, que vai jogar um playoff. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Passei aqui a limpo as principais ligas europeias. Até a próxima, deixe seu like e não se esqueça disso. Até a próxima, valeu, falou e fui!